Depois de um tempo em Antonina, um dos lugares que eu mais gosto de parar na costa brasileira, era a hora de partir. Consegui ver alguns amigos queridos, outros não tive a oportunidade, vi vários lugares que eu gosto bastante, mas o final de ano tá chegando e eu preciso estar em Porto Alegre, ou pelo menos em Rio Grande antes disso. Antonina já dá saudade em marinheiros desde a época de Joshua Sloan. O Porto Abandonado dos Matarazos já denuncia que é uma cidade carregada de histórias ali a céu aberto. Mas era o dia de dormir em outro porto, Paranaguá. É a maior cidade da Bahia que leva também o seu nome. Um centro onde outras cidades têm ligações importantes, inclusive por esses canais onde estamos navegando agora, chegando até o rio Itiberê. O legal daqui é poder parar no centro da cidade, perto de tudo. Tem umas casas super bonitas aqui, ó, em Paranaguá. Eu adoro essas cidades com vários prédios antigos para conhecer. Estar aqui mais uma vez foi uma chance de conhecer vários lugares que passaram batidos em outra oportunidade. Então vamos conhecer um lugar que eu não fui da outra vez, que foi o aquário. Pode parecer estranho para alguém que vive no mar ir até um aquário assim. E até é um pouco. É meio como ver esse modelo de sambaqui enquanto já estive em um de verdade há bem pouco tempo atrás no Porcoara. Tudo é um pouco fake, apesar dos peixes serem de verdade. Mas é uma chance também de ver em detalhe, em um lugar só, coisas que às vezes são difíceis de ver paradinhas e expostas assim. Acho que até melhora o nosso olhar e a nossa compreensão do que vemos enquanto estamos no mar. Essa moreia, por exemplo, é algo que talvez seja perigoso de chegar perto, mergulhando no mar. Há uma beleza em ver tão perto, apesar de para isso prendermos esses peixes em tanques, o que dá uma certa tristeza também. Pelo menos, eles não escolheram estar ali. Há pessoas que escolhem viver sempre no mesmo lugar, sem quase sair, pensando somente em tarefas urgentes, vendo pouco do mundo, sonhando um dia fazer algo diferente. Eu já fui um pouco assim também. Acontece que em um tanque desses é mais confortável, a temperatura muda pouco, os predadores estão isolados. É capaz que um peixe viva mais tempo em um tanque desses do que na natureza. Mas sei lá, se eu fosse um peixe, eu preferia me arriscar lá fora. Claro que para quem mora no veleiro, a gente vê muitos desses animais todos os dias, mas também ver no aquário é diferente porque dá para ver eles com calma, assim, também ver alguns detalhes que quando mergulha com snorkel talvez seja um pouco mais difícil ver, mas é claro que ver na natureza é muito mais legal. Depois de lá começamos o nosso caminho até a Barra para sair do Paraná, mas antes dormimos na Ilha da Cutinga, onde outros pequenos seres apareceram na catraca do balanço. Eu não tenho ideia que tipo de inseto é esse, se você souber, põe aí nos comentários. Puxa agora, deixa eu ver. Nós ficamos só um dia por ali, ainda no caminho de um lugar mais perto da boca da barra. Fui treinar um pouco a Ana Lívia, que já tinha feito aulas de vela com o Pado em Antonina. Para alguém que está começando, ventos contra de 28 nós e um canal estreito, só a genoa tá ótimo para treinar. Procuramos na ponta do poço, atrás dessa marina para nos proteger do vento. Era para sair às 6, mas acabamos saindo às 4 porque o barco balançava um monte e não estávamos conseguindo dormir mesmo. Da ancoragem até o canal da Galheta, que é a saída para o mar aberto, o sol foi dando as caras. Saindo do canal da Galheta, com a maré vazando, tem umas ondinhas aqui, mas tá tudo ok. A maré vazando contra as ondas geralmente levanta o mar.
mas as ondas estavam bem calmas, então não era um problema. E de quebra fez a gente andar a 8 nós. Ver o sol nascer assim enquanto está navegando é sempre carregado de simbologia. Ele te aquece, ilumina o caminho, dá uma sensação de renovação e de que tudo vai melhorar. Um carinho e um conforto que eu precisava bastante, mesmo que não soubesse. Muitos navios. Muito. Era pra ter o vento nordeste já soprando, mas tá rolando um terral que tá meio matando esse vento nordeste, sabe? Tão meio brigando. E aí tá o vento bem fraquinho, o terral. Mas em breve eu acredito que, tipo, sei lá, umas 9 horas, uma coisa assim, comece já a vir o nordeste e a gente consiga velejar de novo. Não que tivesse chovido, mas era hora de secar o sereno e dar uma descansada. Essas saídas da barra geralmente são bem mais tensas do que o mar aberto. Quem é inexperiente geralmente tem a impressão de que quanto mais perto da costa, melhor. Mas não é bem assim. Especialmente em dias calmos como este que escolhemos, tudo no mar aberto acontece mais devagar, mais longe. Apesar de que sim, se algo acontecer, você tem que estar mais preparado, mais autônomo para consertar qualquer coisa. É engraçado que ao sair o vento ficou por lá, dentro da baía. Ficou vindo de terra agora e bem fraco. Pô, agora veio um vento, a gente tá andando uns 5 nós, às vezes 4,5, tá ótimo. Como a gente saiu bem cedo, a previsão de chegada é lá, sei lá, 2 horas, 3. Finalmente o vento que estava programado para chegar. Chegou umas 11h30, alguma coisa assim. Bom, né? Tô quase chegando já. Porque, na verdade, a gente ia sair 6 horas de lá, acabou saindo 4. Então tudo acelerou e também a gente pegou aquele terral e não pegou muito vento. Mas, acho que dá pra dizer que a gente velejou, não sei se metade, mas por aí. Tem sido fantástico visitar esses lugares aqui no sul novamente, mesmo que de forma mais rápida. Às vezes meio corrida também. Além de ser poucos dias em cada lugar, eu tenho que trabalhar aqui também. Então, tem vários lugares, e principalmente amigos que eu gostaria de rever, que eu não consegui nessa descida. Entrando na Baía de Babitonga, onde fica São Francisco do Sul, o vento apertou um pouco e ficou por volta de 20, 25 nós. Mas com ondas baixas, foi bem tranquilo de entrar. Já para entrar no canal do Clube Capri, foi um pouco mais tenso. Tinha perdido o track que eu fiz da última vez e tive que confiar nas cartas. O problema é que o fundo dessas barras de areia frequentemente mudam mais rápido do que as cartas conseguem corrigir. Essa entrada do Capri aqui é meio complicado. Quando você entra uma vez já e sabe onde é tranquilo. Mas pra quem nunca entrou tem que ficar ligado. Tem uns quantos bancos de areia aqui. Eu vou entrar bem devagarinho aqui, se por acaso encalhar, tudo bem. O negócio é meio colado na areia aqui. De olho na profundidade. O clube é lá, ó, mas tem que fazer a volta nessa ponta aqui, ó. 3 metros, 2,9, 3,2, 3, 2,9,
3-2. Complicado, 3-1. Tem uma boia verde ali, acho que posso me guiar bem nela. Eu achava que tinha outras boias aqui, mas será que o canal era mais por fora lá? O medo ali era encalhar e o vento forte me jogando cada vez mais pro banco. 3-0. Então eu ficava monitorando comigo mesmo a profundidade. Se desse 2 metros ou um pouco menos, a gente encalhava. 6, 2-5, 2-6 de novo, 2-7, 2-5, 2-4. Agora eu me preparei pior aqui, mas depois começou a ficar fundo de novo. Acho que agora deu certo. Tá 5 metros aqui. Mas depois de entrar na barra, foi fácil. Agora já tá mais seguro. O Clube Capri, na minha opinião, é um dos clubes mais interessantes para se ficar dentro de um veleiro. Não é particularmente perto de serviços, mas a poucos metros do barco fica uma praia fantástica. Não é uma praia tropical como as que você encontra no Rio ou no Nordeste, mas a água é limpa, é incrível para se caminhar e bastante vazia. Excelente para quem quer paz e ficar quietinho por um tempo. Muito provavelmente por sorte, inexplicavelmente, as vezes que estive por aqui, a luz foi sempre fantástica. Eu gosto desses momentos de solitude. Acho que esse tempo no mar me desenvolveu um gosto pela calma, o silêncio e uma beleza singela. Areia voando e esse tipo de vegetação não é o estereótipo de praia que você vê em flyers do Caribe, por exemplo. É verdade. Mas nem tudo é Caribe, e ainda bem. Talvez seja saudade do sul, de casa, mas eu gosto muito do que eu vejo aqui. Ou escuto como o som da areia levantado pelo vento. E também de coisas que são mais fáceis de ver em praias vazias, como essa caravela que parou na praia. Acho que ela não teve qualquer escolha de parar aqui nessa praia. Diferente da gente, que sim, tem alguma escolha. Mas se você parar para pensar e estudar um pouco, vai se assustar em ver o quanto temos pouco controle de nossas vidas. Você vai ver que não é tão diferente quanto a história de vida da caravela. Às vezes bate um vento e ele nos leva longe. Às vezes o vento é contra. Mas o que é para ser, é. É claro, é óbvio que temos algum controle. Mas é como eu já falei em outro vídeo, com um leme. Direciona o que o mundo nos joga e nos leva em outra direção. Mas controle do que esse mundo nos joga, temos quase nenhum. Às vezes coisas difíceis, mas às vezes também outras maravilhosas, que você nem esperava. Lavando um pouco de roupa aqui. Super máquina. Na viagem soltaram, na verdade, alguns torpedos da mestra que ligam ela no mastro. E eu vou ter que consertar. Olha só, isso aqui, ó. Esses cabinhos aqui, ó, que conectam com isso aqui, ó. Soltaram 3. Na real, vou te falar, a mestra do balanço é a pior vela que a gente tem. A gente precisava de uma nova. Aí, criadores de vela que quiserem contribuir não, quiserem uma baita exposição no hashtag Sal, aparecendo a vela direto no maior canal náutico em português do mundo, quem sabe, hein? Uma vela nova pro balanço não ia ser um baita negócio. Fica a dica. Então agora eu preciso arrumar isso aqui. Vou trocar isso aqui, ó. Deixa eu ver, esse aqui não tá tão grave, mas aqui, ó, tá esfarelando já. Precisa trocar esse cabo de aço. A ideia aqui, ó. Eu pensei que esse cabo era muito grosso, mas não vai rolar. Se ficar muito apertado, ele pode ser que não desça o torpedo, mas aqui tá bom, ó. Então eu vou cortar umas tirinhas. Deixa eu ver aqui já o tamanho. Aqui. Só pra ter uma ideia do cabo, tamanho do cabo. Aqui fazer um lado direito. Ó, aqui. Aqui assim, cortar aqui, ó. Então, vamos cortar. Vou proteger isso aqui. Desculpa essa unha preta aqui, é porque fechei o dedo. Agora vocês vão ter que ficar uns quantos episódios vendo isso. Aqui o outro. Eu vou proteger isso aqui com uma fita, vou cortar
e vou queimar para esses cabinhos não desfiarem. Essa fitinha é mais só pra na hora que queimar, não queimar junto. Aí. Então, ó. Cortando aqui. Cortando aqui. Aqui. Aí agora, porque se deixar assim, se só cortar, elas começam a desfiar e viram um monte de fiozinho. Fazendo isso aqui, ó, o cabo já não desfia mais. Esses aqui também, ó. Pronto, agora tem 3 cabinhos para consertar. Então vamos começar pelo primeiro aqui. É importante passar fácil para não ficar trancando. Deixa eu fazer aqui. Ficou muito solto, ó. Vai deixar o shape da vela ruim, eu vou apertar de novo. Isso é um reparo provisório, né? Tipo, isso aqui é para chegar até o cara. Tem o cara que vai consertar as velas mesmo, né? Isso aqui é só a gente conseguir velejar até lá. Agora outro. Certeza que alguém faria um nó melhor nisso aqui. Para o último. Sobrou cabo nesses, acho que até vai ficar melhor, seria o ideal. Pronto. Quer dizer, não pronto, mas temporariamente pronto. Tchau, Capri! Mais uma vez! Adoro ficar aqui. E logo saímos para Joinville, um lugar que não visitei na subida e queria muito conhecer pelo mar. Lá também iria dar um jeito na minha mestra. Esse remendo que eu fiz não ia durar muito tempo. Mas a vela aguentou bem até lá. Na direção de novos caminhos, da renovação de uma vida nova. Se é verdade que nessa vida nômade o mundo passa como na janela de um trem, rápido e ficando para trás, é verdade também que se renovar e encontrar uma nova vida, talvez seja mais fácil. Na verdade, talvez seja difícil não ser marcado pelo caminho. A cada estação desse trem, você deixa coisas para trás. Coisas boas, coisas ruins, coisas que você tem dúvida. Eventualmente, algumas são boas demais para deixar para trás. E você escolhe levar com você, ou talvez nunca mais veja. Se viagem boa é aquela que você volta diferente de quando você saiu, essa ida para o sul agora, que nem chegou na metade ainda, já é fantástica. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu fico muito feliz que você gostou do episódio. E se você já assistiu vários e o Hashtag Sal de alguma forma ajudou você na sua vida, ajudou pessoas que você conhece, considere deixar qualquer quantia pra gente lá no Apoia-se, que é o financiamento coletivo que mantém esse canal. E além de você ajudar o canal, que é o principal, você também faz parte do nosso grupo do Telegram, onde a gente tem um contato mais presente, e participando desse grupo você concorre também para virar tripulação do balanço em algumas pequenas partes da nossa viagem aqui, de uma cidade para outra, por exemplo. Então, corre lá e deixa qualquer quantia pra gente no Apoia-se, e garanta que um novo episódio todo domingo às 10 da manhã vai aparecer por aqui, tá bom? Até mais!